A paz, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu testemunho de vitória. Eu me chamo Cíntia Mendonça e eu espero que esse testemunho venha de encontro aos seus corações. O meu testemunho se inicia próximo do meu casamento. Eu comecei a sentir fortes dores abdominais, dores muito fortes, e a impressão que eu tinha era que era uma grande cólica. Foi um momento muito difícil, até para relatar é difícil. Então eu comecei a passar mal, e eu fui encaminhada para um hospital próximo da minha residência. Ao chegar nesse hospital, eu fui fazer alguns exames para que os médicos pudessem iniciar os primeiros atendimentos, né? Os primeiros procedimentos. Sendo que eu vomitava muito. Eu vomitava, e um rapaz vinha e limpava a sujeira. Em um determinado momento, eu pedi desculpas para ele. Eu falei: olha, você me perdoe, que eu não estou conseguindo. Você já veio aqui umas 2 ou 3 vezes, me perdoe. Ele falou assim: olha, eu voltei porque Deus me incomodou em retornar, que eu preciso conversar com você. Tem uma equipe preparada para você. Fique calma, porque Deus está no controle. Aquelas palavras entraram no meu coração em meio a um momento tão difícil. Eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia por que aquela dor tão forte. E ele foi embora. Ele disse, inclusive, que ele já estava indo embora e ele retornou porque ele precisava falar comigo. Ok. Lá eu fiquei em observação nesse hospital. Tive uma pequena avaliação, fiz uma ressonância, e eles não conseguiram identificar com precisão o que eu tinha. E ali eu fiquei aguardando, sendo que as dores começaram a aumentar. E eles só me davam sedativos. Até que minha mãe, junto com o meu noivo na época, decidiram me tirar do hospital e me transferir para um hospital militar próximo do local onde eu estava. Eu fui transferida. Ao chegar lá, eu fiz um novo exame de imagem, e nesse exame de imagem eles conseguiram identificar um tumor de 9 centímetros no meu ovário. Era um tumor tão grande que ele tinha raiz no outro ovário. Ele estava localizado no ovário, mas ele era tão grande que ele tinha raiz para o outro ovário também. E o mais estranho disso tudo, que eu tinha feito alguns exames pré-nupciais e nada foi detectado. É como se o tumor aparecesse de uma forma repentina, e esse tumor tinha 9 centímetros, o nome desse tumor é tumor dermoide. Eu deitada na maca, eles me explicaram que ele estava numa localidade em que ele podia estourar. Se isso acontecesse, eu ia morrer. E para eu me movimentar o mínimo possível, sendo que a dor era muito grande. E eu me movimentava, eu tentava não me movimentar, mas era inevitável. Então foi chamada minha família. Minha mãe, meu irmão, alguns irmãos da igreja estavam em oração na parte de espera do hospital, na recepção. E o médico pediu para que eu me despedisse, né? Que eu abraçasse meus familiares, porque tudo podia acontecer. E talvez naquele momento tenha sido o momento mais difícil de toda a minha vida. Eu abracei, eu me despedi, eu falei pro meu hoje atual esposo, que na época era noivo: não vai dar, porque mesmo a gente acreditando que a gente tem fé, em momentos de dificuldades, essa fé parece tão pequena, e eu não consegui orar. Eu me lembro que a única oração, foi uma frase, foi dizer: Jesus, segura minha mão e não solta. Porque eu sabia que se ele estivesse do meu lado, segurando a minha mão, tudo ia correr bem. Mas dentro de mim era um temor muito grande. Muito grande. Então o rapaz veio, o maqueiro, me levou para o centro cirúrgico, e eu nunca mais vou esquecer que o médico plantonista daquela noite falou: e você deu sorte, a equipe está preparada. Vocês lembram? Lá no comecinho, o rapaz estava limpando o quarto no primeiro hospital e disse: vai ter uma equipe preparada. E assim aconteceu. Tinha uma equipe preparada. E naquele primeiro momento eu não associei só depois. Ele falou: você deu sorte, temos anestesista, temos o cirurgião, tá todo mundo aqui. E eu fui para a mesa de operação.
Eu lembro de uma sala muito fria. Eu lembro que eu fiquei acordada. Eu lembro que eles falavam comigo pra ver se eu tinha coerência. Eles falavam comigo pra ver se eu tinha coerência. Então eles falavam comigo e aí eu ia respondendo. E uma tutora subiu nesse momento e disse assim: Cíntia, você é a Cíntia? Eu falei, sou. Estou na mesa de operação. Tinha um pano aqui. E ela disse assim: olha, eu tava lá embaixo e vi o que aconteceu. Fica calma. Eu vim aqui só pra segurar sua mão. Eu vim aqui pra segurar sua mão e ficar do seu lado. Vai dar tudo certo, tá? Fica calma. E o ambiente só tinha homens, então ela foi a única mulher. E pra mim isso foi muito confortável ter uma mulher ali comigo. E eu chorei. E comecei a conversar com ela. Falei, você é muito importante que você... eu tô muito feliz por você estar aqui. E comecei a conversar com ela e ela perguntou quando seria meu casamento. Perguntou se eu tinha filhos, disse que não. E começou a me dar esperança que tudo ia dar certo. Acabou a cirurgia, eles me deram uma medicação que eu apaguei. Dali eu não fiz mais nada e quando eu abri os olhos eu já estava no quarto. Ao chegar no quarto, uma doutora, chamada doutora Amanda, se aproxima e diz o seguinte: olha, a cirurgia foi um sucesso. Conseguimos tirar o tumor e queremos inclusive te mostrar. E era um tumor enorme. E ela disse o seguinte: agora esse tumor vai para avaliação e nós vamos identificar se ele é benigno ou maligno. Caso for maligno, você vai fazer quimioterapia. Se for benigno, você está liberada. E aí o exame saiu, o tumor era benigno, porém eu tinha uma segunda notícia. Olha, tiramos um ovário e o outro nós raspamos. A moça que estava do meu lado, ela sugeriu, por ser doutora, de preservar um ovário, porque ia ser retirado os dois. E ela disse assim: você tem uma probabilidade de engravidar, mas é mínima. É mínima. Mas hoje em dia temos alguns tratamentos, mas a probabilidade é mínima. Queremos só te explicar, a nossa maior preocupação era te salvar. E isso conseguimos. Na hora parecia que assim, tudo ainda estava fazendo sentido na minha vida. Eu glorifiquei a Deus por estar viva, mas não sabia se eu ia poder engravidar. Me casei. O casamento, eu ia precisar estar sentada. O vestido de noiva eu só coloquei no dia do casamento. Eu fiz a prova na loja, depois não fiz nenhuma outra prova. Aquelas provas que a noiva faz até o dia, não aconteceu. Não sabia nem se ele iria dar, porque eu tinha feito uma operação muito recente. No dia do meu casamento, o vestido deu, eu estava bem. Eu dancei, eu brinquei, eu entrei, eu não precisei ficar sentada. O médico falou: tome todo cuidado. De preferência, fique sentada. Eu entrei, não sentei muito pouco, só na festa um pouquinho. E tive um casamento, para honra e glória do Senhor, perfeito. E tudo isso, eu vi a mão do Senhor. Aquela mão que me segurou. Lá no comecinho, quando eu falei: Senhor, segura minha mão e não solta. Ele não soltou minha mão. Além dele não soltar a minha mão, ele me conduziu a uma história. Eu me casei sem saber se eu ia poder gerar ou não. Mas para minha surpresa, após 2 anos de casamento, 2 anos e meio do casamento, estava grávida. Estava grávida do Pedro Henrique, que hoje é o meu filho mais velho. E depois do Pedro Henrique, engravidei de novo, do Isaac, que é o meu filho mais novo. Então foi dupla honra. E com esse testemunho, eu quero edificar a sua fé e dizer que Jesus está sim segurando sua mão, está sim te conduzindo a um bom caminho. E por mais que a gente não compreenda por que a gente passa por momentos de tanta dificuldade, eu creio que foi um amadurecimento e tem um motivo para que eu tenha passado por tudo isso. Talvez estar aqui falando com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que a fé de vocês possa ser fortalecida e saiba, Ele continua segurando a sua mão. Um abraço.